Você já ouviu falar de Ófni e Finéias? Conheça a história trágica dos filhos do sumo sacerdote Eli, um retrato sombrio de corrupção e impiedade na Bíblia. A história desses sacerdotes está registrada em 1 Samuel, no Antigo Testamento. Eles eram filhos de Eli, mas sua conduta era nada menos que deplorável. Ao longo do vídeo, vamos explorar como Ófni e Finéias se desviaram do caminho de Deus e pagaram um preço altíssimo por suas escolhas. No contexto da disputa entre Ana e Penina, é quando lemos pela primeira vez sobre eles. Eles estavam no final da era dos juízes em Israel. As tribos de Israel foram lideradas por juízes após a divisão das terras. Um tempo de muita turbulência e luta por um futuro melhor. Naquela época, os israelitas adoravam no tabernáculo em Siló, onde a Arca da Aliança estava guardada. Ófni e Finéias eram sacerdotes ali. Entretanto, a imagem deles na Bíblia é negativa, marcada pelos pecados. Como sacerdotes, deveriam honrar a Deus, mas falharam miseravelmente. 1 Samuel 2:8 nos confronta. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam ao Senhor. O que isso significa? Filhos de Belial eram ímpios, corruptos e sem moral. Eles não se importavam com Deus, vivendo como se não tivessem que prestar contas. Dominados pela cobiça, eles roubaram ofertas do Senhor, agindo com violência ao tomar o que não lhes pertencia. Esse comportamento levou o povo a desprezar as ofertas ao Senhor. Ófni e Finéias se tornaram símbolos de corrupção religiosa. Pior ainda, eles abusaram das mulheres que serviam no tabernáculo, imoralidade que refletia a prostituição cultual de povos vizinhos. Eli, seu pai, mesmo sabendo de tudo, falhou em corrigi-los. Uma tragédia que devastaria sua casa. Quando Eli decidiu adverti-los, foi em vão. O coração dos filhos já estava endurecido, distantes do arrependimento. Como alertado, Deus já havia entregado seus corações à depravação. Isso se tornaria uma lição amarga de consequências. Em Samuel 2:25, lê-se que Ófni e Finéias não ouviam a repressão. Um sinal claro do juízo iminente. A ruína era inevitável. O apóstolo Paulo, no Novo Testamento, também fala sobre essas condutas e como Deus entrega suas próprias escolhas. A história de Ófni e Finéias é alerta. Ignorar a retidão traz consequências terríveis. Diante de um cenário caótico, Deus levantou Samuel, um jovem profeta, para anunciar seu juízo sobre a casa de Eli. Como previsto, Ófni e Finéias enfrentaram a destruição trágica na batalha contra os filisteus. O exército de Israel foi derrotado. A Arca da Aliança foi capturada, um golpe devastador para a nação. As más notícias se espalharam rapidamente. Ao ouvir da derrota, Eli, o sumo sacerdote, caiu da cadeira, quebrando o pescoço. Uma tragédia que reforça a perda e desolação. Mas a tragédia não parou por aí. A esposa de Finéias teve um parto prematuro ao receber as notícias e deu ao filho o nome de Icabode. Icabode significa glória se foi, uma expressão do lamento pelo que havia sido perdido. A arca, símbolo de Deus, estava nas mãos do inimigo. No entanto, nesse cenário desolador, uma luz começa a brilhar. Samuel crescia na presença do Senhor. Enquanto Ófni e Finéias caminhavam na impiedade, Samuel ministrava ao Senhor desde cedo. O contraste era gritante. Deus já havia rejeitado o sacerdócio da casa de Eli, mas sua obra continuaria. Samuel estava sendo preparado, um novo líder. E assim, a linhagem decadente de Eli seria removida. Deus prometeu um sacerdócio fiel, a casa de Zadok, e isso se cumpriria. A culminação dessa promessa veio através de Jesus Cristo, o sumo sacerdote perfeito e eterno. O plano de Deus não falhou. Hoje, ao refletirmos sobre Ófni e Finéias, somos lembrados da importância da integridade e do temor a Deus. As escolhas que fazemos têm consequências. Que possamos aprender com a história deles e buscar a verdadeira adoração. Se você ficou tocado por esta narrativa, não se esqueça de compartilhar, inscrever-se no canal e deixar seu comentário.